Hoje não é apenas mais uma aula. Hoje marca um momento decisivo em que deixas de ser apenas um espectador e passas a ser o protagonista da tua própria história financeira. Ao longo destas 2 primeiras aulas já viste porque é que não podes depender da segurança social, porque poupar não chega e porque só os investidores do futuro vão estar preparados para viver com tranquilidade e estabilidade financeira. Descobriste que existe um instrumento que te dá acesso ao palheiro onde vão estar as melhores oportunidades de investimento, sem precisares de ser um especialista em finanças, nem passar horas do teu tempo a analisar empresas. E que é esse ativo que te vai ajudar a tornar-te um investidor ou investidora do futuro. Mas agora chegamos ao ponto mais importante, o plano. Sem um plano, até as melhores intenções ficam pelo caminho. Sem um plano, ficas presa ou preso à roda dos ratos. Sempre a correr, mas sem sair do mesmo sítio. Um plano não é apenas uma lista de tarefas. É a base sólida sobre a qual constróis a tua esperança. A esperança de que um dia vais ser livre. Livre para usares o teu tempo como quiseres, livre para escolheres o teu caminho. E há algo que já sabes. O plano sozinho não basta. O que realmente faz a diferença é o ambiente em que decides estar e as pessoas com quem decides caminhar. Se rodeares das pessoas certas, que já estão a alguns passos à tua frente, vais acelerar o teu progresso, evitar erros e ganhar anos de avanço na tua jornada. Por isso, esta última aula é muito mais do que conteúdo. É o primeiro passo concreto para criares o teu plano, para começares a gerir o risco de forma inteligente e para construires de forma simples e prática um futuro financeiro mais livre e seguro. Hoje é o dia em que começas a alinhar o teu porquê, o teu como e o teu o quê. Hoje é o dia em que deixas de apenas sonhar e decides agir. Hoje é o dia em que começas a investir para o futuro. Olá, olá! Sejam bem-vindos à terceira aula do evento Investir para o Futuro. Um evento onde vais perceber como começar a investir de forma simples e segura para construires o teu futuro. Eu sou o Rafik. Eu sou a Catarina e nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Na aula de hoje, a última do nosso evento, vais ficar a saber como investir para o teu futuro. Saber exatamente quanto investir, onde e, claro, porquê. Na primeira aula viste porque não podes depender da segurança social e que poupar não chega. Percebes que o único caminho é investir e colocar o teu dinheiro a trabalhar para ti. Na segunda aula percebes que existem 3 tipos de pessoas, mas apenas os investidores do futuro vão conseguir assegurar a sua estabilidade financeira e construir um futuro através dos investimentos. Viste que até poupar tem risco por causa da inflação e descobriste o tipo de investimento que te vai permitir construir um futuro mais estável e mais livre, sem te tirar todo o teu tempo livre. E hoje, na terceira e última aula, vamos mostrar-te como podes definir a tua própria estratégia de investimentos, como podes escolher os ativos para a tua carteira de investimentos e de quanto valor mensal vais precisar de modo a maximizares a tua rentabilidade e conseguires rentabilidades maiores do que os certificados da Forro e depósitos a prazo, mas gerindo o risco. Pois sabemos que, mesmo já tendo toda esta clareza, muitos de vocês ainda não deram o primeiro passo. Talvez já tenham lido livros, seguido pessoas nas redes sociais, visto vídeos, mas ainda não entraram em ação. Ou talvez até já tenham feito o seu primeiro investimento sem saber se estão a seguir a estratégia certa. Têm dúvidas, parece tudo muito confuso, muita teoria e pouca prática. Ou, acima de tudo, têm medo de perder o seu dinheiro. E é normal sentir isso. Por isso é que, para eliminar o medo e tirar o risco do teu lado, nós preparamos algo para ti neste evento. Se já viste a aula 1 e 2, sabes do que é que nós estamos a falar. Nós vamos oferecer a um de vocês os primeiros 100 euros para investir com estratégia, lado a lado connosco numa sessão individual. Para teres acesso a esta oportunidade, só precisas de ir ao post que temos afixado no nosso perfil e partilhar o teu melhor feedback do evento até agora. Podes participar durante toda a semana. Para além deste prémio incrível, ainda preparámos bónus para tirares a melhor experiência destas aulas. Em cada aula vais receber um material exclusivo, pensado ao pormenor para te ajudar a construir o teu plano para o teu futuro. E como é que vais receber esse bónus? É simples. O bónus vai ser enviado por e-mail e no grupo do WhatsApp. E se ainda não estás no grupo do WhatsApp, vamos deixar o link na descrição desta aula para poderes aceder. Bem, começando a nossa aula de hoje. Nas aulas anteriores percebeste onde investir ou no que investir. Os ETFs como instrumento de diversificação. Percebeste também porquê investir.
Porque poupar não chega e a segurança social não te vai proteger. Mas hoje vamos responder às perguntas que realmente te impedem de começar. Sim, as perguntas são: quantos ETFs deves ter? Como é que escolhes? Onde é que compras? Quantos deves investir por mês? Durante quanto tempo? E acima de tudo, como é que tudo isto encaixa num plano que funcione para mim? Porque uma coisa é saber que os ETFs existem, outra completamente diferente é saberes montar a tua carteira de investimentos. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos começar pela pergunta que recebemos mais. Quantos ETFs devo ter na minha carteira de investimentos? E para respondermos a esta questão, precisas saber o que é uma carteira de investimentos. Imagina que tens um bolo com 100 fatias. Esse bolo representa todo o dinheiro que tens para investir. Quando montas uma carteira de investimentos, estás a decidir como vais dividir essas 100 fatias entre os diferentes tipos de investimentos. Por exemplo, 50 fatias podem ir para ações globais, 20 fatias podem ir para obrigações, 15 fatias podem ir para REITs e 5 fatias para criptomoedas, por exemplo. Explicámos cada um destes tipos de investimentos nas aulas anteriores, lembras-te? Isto é o que chamamos de diversificação da carteira. E aqui está o segredo. Não é o número de ETFs que importa, mas sim como é que tu divides este bolo da tua carteira de investimentos. E muitas pessoas confundem isto. Pensam, se tiver 10 ETFs estou super diversificado. Mas se esses 10 ETFs são todos de ações americanas de tecnologia, não estás nada diversificado. Porque na prática estás a investir sempre no mesmo. É como teres um bolo com 10 fatias de tipos diferentes de chocolates. Mas continua a ser tudo chocolate. Por outro lado, podes ter apenas 2 ou 3 ETFs bem escolhidos e teres o teu bolo dividido entre ações, obrigações ou ouro, por exemplo, com exposição a milhares de empresas, em dezenas de países e em tipos de ativos diferentes. E porquê? Porque um único ETF já pode ter dentro dele centenas ou até milhares de empresas. Por exemplo, um ETF de um índice mundial pode ter mais de 1.500 empresas de 23 países desenvolvidos. Um ETF do S&P 500 tem as 500 maiores empresas americanas. Um ETF de obrigações pode ter centenas de títulos de dívida de várias empresas. E deixa-me dar-te um exemplo de uma dúvida que surge constantemente. Recebemos sempre mensagens de pessoas que dizem: já invisto no S&P 500 da iShares, agora quero diversificar. Devo comprar o S&P 500 da Vanguard também? E a resposta tendencialmente é não. Não estás a diversificar absolutamente nada. E porquê? Porque o S&P 500 da iShares e o S&P 500 da Vanguard são ETFs de instituições diferentes, mas investem exatamente nas mesmas 500 empresas americanas. É como comprar 2 fatias de bolo de chocolate com feitarias diferentes. Ambos continuam a ser chocolate. Basicamente o que mudas é o fornecedor do ETF. iShares ou Vanguard. No caso da iShares, a BlackRock. Mas o que está dentro do ETF é igual. Ambos seguem o mesmo índice, neste caso o S&P 500. Ambos têm Apple, Microsoft, Amazon, etc. Ambos sobem quando o mercado americano sobe. Ambos descem quando o mercado americano desce. Então ter os dois não reduz o teu risco, não aumenta a tua diversificação. Apenas complicas a tua vida. Agora, se quisesses realmente diversificar para além do S&P 500, o que é que tu farias? Poderias, por exemplo, adicionar um ETF de ações europeias ou de mercados emergentes para diversificar geograficamente. Ou eventualmente podes ter, por exemplo, um ETF de obrigações para poderes ter mais estabilidade e proteção na tua carteira de investimentos. Ou um ETF de imobiliário através de REITs que têm outras características. Ou eventualmente tem um ETF de commodities, por exemplo, ouro, prata, petróleo ou trigo. E aí sim estarias a dividir o teu bolo em fatias diferentes. Cada um destes ETFs reage de forma diferente aos eventos do mercado. Quando um desce, outro pode estar a subir. E a isto chamamos correlação negativa, ou seja, os ativos relacionam-se de forma contrária uns com os outros. O que quer dizer que nunca vais ter todos os investimentos a subir, mas também nunca terás todos os investimentos a cair e terás uma carteira de investimentos verdadeiramente à prova de tudo. É isso que é diversificação real. Ok, já percebeste que não precisas de 10 ETFs, mas como é que escolhes? Existem ETFs para praticamente tudo. Ações, obrigações, imobiliário, mercados emergentes, tecnologia, energia, etc. A lista é infinita. Então, voltando à analogia do bolo, quando estás a construir a tua carteira, tens de pensar que sabores, tipos de ativos, quero no meu bolo. Ações, obrigações, commodities, REITs, criptomoedas, qual é que eu quero verdadeiramente ter na minha carteira de investimentos? Sim, porque cada um tem uma função diferente na tua carteira.
As ações dão-te um crescimento a longo prazo. As obrigações dão-te estabilidade e proteção. Commodities como o ouro dão-te uma reserva de valor e proteção contra a inflação. Os REITs dão-te renda passiva e ter criptomoedas dá disposição a ativos com alto potencial de crescimento. E outra pergunta, que proporção deve ter então cada fatia? Vai depender do quê? Do teu horizonte temporal. Se estás a investir para te reformar daqui a 25 anos, podes ter mais exposição a ações, que são ativos com mais volatilidade e que te permitem fazer crescer mais os teus ativos. Se estiveres a pensar em investir o dinheiro dos teus filhos para estudos para daqui a 5 anos, as obrigações ou commodities podem ser mais interessantes. Se queres começar a construir um rendimento passivo, eventualmente os REITs podem te ajudar nessa tua decisão. Sim, a verdade é que não existe uma receita única. Por isso é que não estamos a tentar passar uma receita, mas sim a ensinar a cozinhar, a escolher os teus ativos e adaptá-los às diferentes fases da tua vida. Por isso é que na aula 1 te dissemos para desenhar a tua visão de liberdade financeira. Só quando sabemos para onde queremos ir é que somos capazes de traçar o caminho, escolher os ativos da nossa carteira, perceber quanto precisamos de investir e durante quanto tempo. Ok, agora até já sabes como deves escolher os ativos da tua carteira, mas quando vais procurar descobres que existem dezenas de ETFs que fazem exatamente a mesma coisa. Como é que nós resolvemos isso? Então, por exemplo, se tu fores procurar por um ETF da S&P 500, vais encontrar o S&P 500 da iShares ou da BlackRock, o S&P 500 da Vanguard, o S&P 500 da Amundi e por aí fora. Todos seguem o mesmo índice, todos têm as mesmas 500 empresas americanas. Então, como é que tu escolhes entre eles? Vamos falar dos 3 critérios técnicos para escolheres o melhor ETF. Então, critério 1, o tamanho do fundo. Um ETF é um fundo de investimento e, como qualquer fundo, tem um tamanho que, simplificando, é o valor total de dinheiro que está investido nele. Quanto maior o fundo, melhor. Porquê? Porque tem mais credibilidade e confiança. Um fundo com 10 mil milhões significa que milhares de investidores confiam nele. Depois tem menor risco de encerramento. Fundos muito pequenos podem ser encerrados pela gestora se não forem rentáveis. E também melhor liquidez. Fundos maiores têm mais volume de transações e isso significa que consegues comprar e vender com mais facilidade. Critério número 2. Há quanto tempo o fundo existe? Quanto mais tempo um ETF existe no mercado, melhor. Porquê? Porque tem histórico comprovado. Um ETF que existe há mais de 10 anos já passou por crises, quedas de mercado, períodos de volatilidade. Já provou que consegue acompanhar o índice que replica de forma consistente ao longo do tempo. Em segundo lugar, tem menor probabilidade de encerramento. Se um fundo sobreviveu a 10, 15, 20 anos, é porque é rentável para a gestora. Fundos novos podem não vingar e serem fechados ao fim de 2 ou 3 anos. O critério número 3, custo de administração, ok? O TER, que é o Total Expense Ratio. Quer explicar? Sim, basicamente este critério é crítico. Todos os ETFs cobram uma taxa anual pela gestão do fundo, que é a tal TER que o Rafik estava a dizer. E isto pode ser, por exemplo, um ETF A cobrar 0,07% ao ano, o outro B cobrar 0,2% ao ano e outro C cobrar 0,5% ao ano. Isto parece pouco, não é? São valores muito mais baixos do que a maioria das comissões de gestão dos PPRs comercializados pelos bancos, por exemplo. Mas mesmo estas diferenças, que são décimas de percentagem, ao longo de 10, 15 ou 20 anos, fazem uma diferença muito grande. E agora, como é que fazes isto na prática? Onde é que investes? Banco, corretora, qual? Quanto é que investes? E como é que isto encaixa no teu plano sem criar ansiedade? Agora já sabes como montar a tua carteira e como escolher os melhores ETFs dentro de cada classe de ativos. Onde investir é simples, numa corretora. Uma corretora é basicamente a plataforma que dá acesso aos mercados financeiros. É lá que vais abrir conta, transferir dinheiro e comprar os teus ETFs. E aqui há 3 coisas fundamentais que deves procurar numa corretora. Algumas das corretoras mais populares em Portugal incluem a Trading212, a Gira Interactive Brokers, a XTB. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. O importante é escolher uma que seja regulada, tenha custos baixos e seja, acima de tudo, fácil de utilizar. Por fim, a pergunta de ouro. Quanto devo investir por mês? Ok, já percebeste que investir é o caminho.
que os ativos te permitem investir sem perderes horas da tua vida e de uma forma segura são os ETFs. Já sabes como escolher os melhores e que deves equilibrá-los na tua carteira de investimentos de acordo com os teus objetivos pessoais. A pergunta quanto investir está diretamente relacionada com o teu plano. Então, considerando que vais começar a investir para ter uma vida mais livre, para não dependeres da segurança social, para poderes decidir quando deixar de trabalhar, vais ter de fazer contas e perceber quanto dinheiro precisas ter investido para te gerar dinheiro suficiente para pagar o teu custo de vida. E assim não tens de trabalhar por dinheiro. E é isso que vamos ensinar agora. A definir exatamente o número da tua liberdade financeira. O património que tens de acumular para poderes dizer sou financeiramente livre. Aquilo que nós chamamos o teu alvo. Antes de explicarmos como calculas este número, diz-nos aqui em baixo nos comentários onde estarias na próxima segunda-feira se fosses financeiramente livre. Se não dependesses só do teu salário, se não tivesses de trabalhar, se o despertador não tivesse de tocar, se te levantasses sem pressa. Onde é que tu estarias? Com quem? O que farias no teu dia? Como é que seria essa segunda-feira? Deixa-nos aqui nos comentários. A liberdade financeira não é só sobre números, é sobre ter escolha. Para uns pode ser viajar pelo mundo, para outros pode ser apenas mais tempo com a família ou simplesmente ter a paz de saber que não precisas te preocupar com o dinheiro que sobra ou não ao final do mês. Aplicar tudo o que aprendeste nestas aulas coloca-te no caminho para tornar essa tua visão numa realidade. Mas então, afinal, como é que calculas o número da tua liberdade? Para isso vamos aplicar a regra dos 300. Esta regra diz que para sabermos quanto temos de ter investido para atingir a liberdade financeira, temos de multiplicar os nossos custos de vida mensais desejados por 300. Então, vamos lá a um exemplo. Imagina que, para ti, ter rendimentos de 1.500 euros por mês seria suficiente para pagares os teus custos de vida. Ou seja, com 1.500 euros por mês serias financeiramente livre. Então, para definires o património que irá gerar rendimentos de 1.500 euros por mês, multiplicas estes 1.500 por 300, o que daria 450 mil euros. Isto significa que 450 mil euros seria o valor que tinhas de ter a trabalhar para ti para te gerar um rendimento mensal de 1.500 euros por mês. Mas provavelmente estás a fazer esta pergunta. Porquê 300? Então os 300 vêm de uma simplificação matemática. Fazendo as contas ao contrário e considerando que deves retirar anualmente 4% do valor que tens investido, se retirares de 450 mil euros, tens 18 mil euros. E 18 mil euros a dividir pelos 12 meses do ano daria os 1.500 euros. Os 300 é o resultado de 12 a dividir por 4%. Por isso é que é uma simplificação matemática. E em vez de andarmos a fazer estes passinhos todos, apenas precisas saber que basta pegares os teus custos mensais desejados, neste caso os 1.500 euros, e multiplicar por 300 para poder chegar ao número que vai definir o teu objetivo concreto. E agora a nova questão, que é: porquê 4% e não outra percentagem qualquer? Estes 4% vêm de um estudo realizado por 3 professores da Universidade de Trinity, no Texas, que tinham como um objetivo encontrar uma estratégia de investimentos que permitisse que uma pessoa pudesse viver dos seus rendimentos, ou melhor, dos rendimentos desses investimentos, sem que o dinheiro se esgotasse durante um longo período de tempo. O que eles fizeram foi analisar como é que aquela estratégia funcionaria durante um período de 88 anos. E chegaram à conclusão que existia uma estratégia de investimentos que permitia retirar uma percentagem todos os anos e, mesmo assim, o dinheiro investido não se esgotar. Essa percentagem é 4%. Ou seja, 4% é a percentagem que podemos retirar dos nossos investimentos e assim viver a nossa liberdade financeira sem que o nosso património se esgote. E porquê é que nunca se esgota, perguntas tu? Porque estamos a retirar 4% de uma carteira. Então, se retiramos 4% de uma carteira que valoriza em média anualmente 10%, ainda temos 6% para fazer face à inflação existente na altura, e a inflação esperada ronda aos 2%, aos impostos sobre as mais-valias que teremos ou não que pagar na altura. Atualmente a taxa de imposto sobre as mais-valias é de 28% ou de 19,6% para investimentos de longo prazo, mas como só pagas quando vendes ou quando recebes dividendos ou juros, o que só vai acontecer na tua liberdade financeira, nós ainda não podemos dizer porque não sabemos quanto será a taxa de imposto a pagar nessa altura. E esperemos que seja menos, não é? Claro. E ainda te sobra uma percentagem de segurança para fazer face a anos em que a valorização da tua carteira seja abaixo da média, ou seja, abaixo dos 10%. Bom, agora que já percebeste a regra, consegues ver que com ela consegues encontrar a coordenada da tua liberdade financeira. Ou seja, qual o valor que tens de ter investido para poderes dizer que atingiste
a liberdade financeira. É incrível, não é? Existe basicamente um estudo feito que não só nos permite definir o número da nossa liberdade financeira, como também nos dá um guia de como podemos definir esse número com segurança nos nossos investimentos. E a verdade é que foi quando nós descobrimos esta regra e esta coordenada para a nossa vida que percebemos que havia realmente uma oportunidade para atingirmos a liberdade financeira. E neste contexto há uma frase do Zig Ziglar que resume esta descoberta. Um objetivo corretamente definido já está meio alcançado. Posto isto, tens o que precisas para calcular o teu número mágico, então vais pensar nos teus custos mensais desejados na tua liberdade financeira e vais multiplicar por 300. E neste momento existem sempre 3 tipos de reação a este facto. A primeira é: uau, vejo a luz ao fundo do túnel. Bora, quero muito isto. Como assim? Nunca soube disto. Agora tenho a certeza que vou atingir a liberdade financeira. Depois há uma segunda reação, que é: como é que eu vou saber quanto é que eu preciso estar a receber por mês daqui a 15 ou 20 anos? E se acontecer alguma coisa nesse tempo que afete o meu nível de poupança? E a resposta aqui é: existem imensas coisas que podem acontecer no teu futuro próximo ou mais longínquo, diferentes daquilo que tu planeaste hoje. Existem muitas variáveis que nós não controlamos. E o que fazemos normalmente quando alguma coisa que nós esperávamos acontece é o quê? Adaptarmos os nossos planos. Imagina que fizeste as tuas contas para receberes 1.500 euros por mês, mas passados 5 anos estás no caminho, percebes que afinal precisas receber 1.800 euros por mês. Tudo certo. Podes acrescentar, por exemplo, mais uns anos ao teu caminho. Continua ou não continua a ser melhor do que quando achavas que só te ias reformar aos 67 anos ou quando achavas que a tua reforma ia ser de 500 euros. Agora imagina que durante o teu caminho és promovido ou promovida, ou mudas de emprego e passas a receber mais, e com isso consegues investir mais por mês. Podes encurtar o teu caminho. Ou então até podes manter os anos e aumentar o valor a receber por mês. A verdade é que nós somos peritos em encontrar todos os cenários negativos que existem, mas não somos assim tão bons em encontrar cenários positivos. E acredita, quando começas a trilhar este caminho para a liberdade financeira, parece que de repente a tua cabeça já só pensa em arranjar formas de fazer mais dinheiro. Incrível, não é? Mas ainda há uma terceira reação que é: isto parece-me um número muito grande, como é que eu vou conseguir chegar lá? Nós entendemos essa reação, mas depois destas 3 aulas tu já sabes que não precisas de ter poupado todo o dinheiro que vais ter investido por causa do efeito dos juros compostos. Para teres 450.000 euros em 25 anos, por exemplo, precisas de ter poupado e investido mensalmente numa carteira de investimentos com uma rentabilidade média de 10% ao ano, cerca de 350 a 360 euros. E é por isso que dizemos que a aprendizagem é a descoberta de que algo é possível. Na verdade, quando eu mostrei o nosso número de liberdade financeira à Catarina, ela assustou-se. E eu lembro-me perfeitamente. Estava ela na cozinha a fazer o jantar e eu estava super entusiasmado com a visão de atingir a liberdade financeira. Tinha descoberto estes números. Cheguei perto dela e comecei a desbobinar sobre a possibilidade de atingir a liberdade financeira e fui completamente ignorado. Ela não estava mesmo a ver como é que haveríamos de chegar àquele património. Então voltei ao meu lugar e comecei a traçar o plano para lá chegar. Ano a ano, como é que iríamos construir esse património? E, obviamente, em quanto tempo? Quando terminei, fui ter com ela outra vez e desta vez, para além de lhe mostrar o nosso número da liberdade financeira e o património que precisávamos ter, mostrei também o plano. O plano trouxe basicamente uma peça de conhecimento que ela ainda não tinha. E por isso achava que era impossível. Quando ela olhou para o plano, percebeu que sim, que neste caso era possível. É verdade. Basicamente o que me convenceu foi ter olhado para o plano, olhar para os valores que precisávamos poupar por mês e ter-me parecido bastante razoável. Percebi que ao investir conseguiríamos lá chegar. Ou seja, quando olhava para o número final parecia algo absurdo, mas quando olhava para o plano e o passo a passo mensal era bastante simples e execuível. E depois quando entendi o efeito dos juros compostos, tudo se tornou mais claro e evidente. E foi assim que fui convencida, olhando para o plano como um todo e não para a meta final. E isto é para tu perceberes que o número é apenas um número, é um objetivo, o tal alvo. Mas mais importante que o alvo é olhar para o plano como um todo. E no plano para a liberdade financeira existem 2 fases. Existe a fase de acumulação, onde vamos implementar o plano, e a fase onde vamos viver a nossa liberdade financeira. Quando olhamos para este gráfico, esta representação da jornada
vemos que a fase de acumulação é a fase mais longa, que começa devagar, mas depois vai acelerando até atingirmos o nosso número da liberdade financeira. A fase de acumulação é a fase em que investimos e aproveitamos o efeito dos juros compostos para acelerar esta fase o máximo possível, porque já percebemos que para atingir a nossa liberdade financeira não basta poupar. Investir é imprescindível. Neste momento há sempre algum ceticismo sobre a robustez deste plano. Será que, com tantas crises, inflação, guerras e mudanças no mundo, investindo apenas 350 a 360 euros por mês, vais mesmo chegar aos 450 mil euros? É verdade que se trata de um plano, e o plano sofre com os imprevistos que surgem no futuro, mas para isso podemos ajudar-te a ter alguma clareza. Imagina que tinhas começado a implementar este plano há 25 anos atrás. Nos últimos 25 anos houve a crise das tecnológicas em 2000, houve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, que desplotou basicamente uma guerra no Médio Oriente. Tivemos também a crise de 2008 e ainda tivemos a crise de 2011, a pandemia em 2020 e ainda a crise da inflação mais recente na sequência da guerra na Ucrânia. Será que se tivesses começado a investir, por exemplo, em 1998, passados 25 anos, ou seja, no final de 2023, terias conseguido acumular 450 mil euros? Vamos ver na prática. Existe um site que nos permite ver na prática o que teria acontecido ao nosso dinheiro se tivesses investido no passado. Isto chama-se basicamente backtesting. É uma forma de fazer cálculos para o passado. Vamos validar se a nossa teoria estaria certa neste período de 25 anos em que houve um conjunto de eventos, de crises muito significativas. Bem, então vamos aqui à partilha de ecrã e vamos aqui a este site, chama-se Portfolio Visualizer, em que nós conseguimos fazer aquilo que estamos a trazer, que é o backtesting, em que vamos pegar um período de 25 anos, ou seja, de 1998 até 2023, o que é que teria acontecido aos nossos investimentos se nós tivéssemos colocado os 350 euros todos os meses num ETF de S&P 500 ou num ativo com uma rentabilidade média de 10% ao ano. Vamos ver na prática o que aconteceu no passado para procurar fazer aqui uma validação do nosso plano, ok? Então, quando nós olhamos aqui, vamos introduzir os nossos dados e vamos então colocar aqui de 1998, como vocês conseguem aqui ver, 1998, 98, onde é que está? Ok, 98 a 2023, 350 euros, vamos fazer uma contribuição mensal fixa, ok, de 350 euros e não vamos fazer um ajuste pela inflação, ou seja, não vamos aumentar o nosso valor mediante a inflação, serão sempre os 350 euros, ok? E vai ser o contributo mensal e vamos fazer um rebalanceamento mensal. Onde é que nós vamos colocar o nosso dinheiro? Basicamente no mercado de ações dos Estados Unidos, que por simplificação falamos aqui do S&P 500. 100% então do nosso valor. E quando clicamos aqui, analisar, vamos então ver o que aconteceu entre 1998 e 2023. E vemos que nós começámos então com os 350 euros e teríamos 457 mil euros em 25 anos. Ou seja, aquilo que era o nosso número da liberdade financeira de 450 mil euros, ou seja, os 1.500 vezes os 300, veríamos que na prática, na realidade, entre este período de 1998 a 2023 em que ocorreram todas aquelas crises que nós partilhámos, efetivamente conseguia-se em 25 anos ter gerado estes 457 mil euros. E podemos ver aqui qual é que é o gráfico de crescimento. Nós vemos aqui vários momentos em que efetivamente há aqui uma queda em 2008, ou seja, em 2008 começa a cair, chega aqui ao seu pico em 2009 e vemos aqui vários momentos em que efetivamente temos as crises, aqui em 2011, depois aqui a pandemia em 2020, aqui em 2022 uma quedazinha e conseguimos olhar aqui para trás também e ver aqui em 2001, 2002 os momentos que nós partilhámos de crise que efetivamente afetaram os nossos investimentos, mas quando olhamos para o longo prazo vemos que efetivamente em 25 anos foram gerados estes 457 mil euros, ok? Então, isto para vos mostrar na prática e não só com base na teoria futurista e que as projeções, são o futuro, mas olhando o que teria acontecido no passado se nós tivéssemos seguido uma estratégia, se nós tivéssemos começado a implementar o nosso plano em 1998, se nós tivéssemos tido acesso a este conhecimento para pagarmos em 350 euros, na altura não havia euros, mas no equivalente tivéssemos investido até 2023, quanto é que teríamos então hoje? Ok? Então voltemos à nossa aula. Nós dissemos que na aula 3 tudo faria mais sentido.
tudo ganha mais clareza. Com tanto conhecimento que levas gratuitamente contigo, já podíamos fechar o evento. Mas não ficamos por aqui, que ainda temos conteúdo para te ajudar a entrar em ação. Nós gostamos muito de uma abordagem que adaptamos do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele traz um conceito chamado Círculo Dourado, onde temos 3 camadas, em que no centro temos o porquê, depois temos o como e na camada mais abrangente temos o quê. Um dos principais erros que vemos pessoas a cometer quando começam a investir para o futuro e a garantir esta estabilidade financeira é começarem pelo o quê. Por exemplo, agora vão começar a registar os custos. Depois vais começar a investir. E também vão cortar todos os gastos em lazer ou vão parar de ir a restaurantes. E cortar na Netflix também. E começar a levar marmita para o escritório. E vão começar a fazer um orçamento onde vão poupar 10%. Não, 20%. Até acham que conseguem poupar 30%. E estão super motivados no início. Mas depois, passado alguns dias, já se foi a motivação toda. Começam a falhar o registro. De repente surge um convite para jantar fora. Depois surge a preguiça. E lá se foi todo o plano para o futuro. Muito provavelmente estás a rir desse lado porque até te identificas com esta descrição. E nós compreendemos, porque também já fomos assim. Fazer isto tudo é uma seca. É chato. Então, qual é a forma de conseguirmos ser consistentes com o que devemos fazer para construir um futuro mais estável financeiramente? É ter clareza do porquê. Tens de saber exatamente porque é que estás a fazer o que estás a fazer. É porque nunca mais queres ter de preocupar com o dinheiro? É porque queres ter mais tempo para estar com a tua família? É poderes escolher reformar-te antecipadamente? E esse porquê tem de ser apaixonante para ti, tem de ser importante. Tem de ser tão incrível para ti que de repente não consegues pensar em mais nada. Esse é o teu porquê, tão forte que vai servir de combustível na tua jornada rumo a uma vida mais livre. É esse porquê que te vai ajudar a registrar os custos e fazer as alterações no teu estilo de vida, porque agora sabes porque é que estás a fazer o que tens de fazer. É como quando estás no trabalho e o teu chefe te diz para fazer alguma coisa. Se tu não souberes porque é que ele ou ela te pediu para fazer aquela tarefa, vais-te sentir super chateado ou chateada, vais refilar internamente e vais começar a pensar para ti. É sempre a mesma coisa. Só me pedem coisas que não servem para nada. Mas por outro lado, se te fosse explicado porque é que é importante fazer aquela tarefa, certeza que mesmo que tu não gostes de a fazer, pelo menos sabes porque é que estás a fazer. Então é importante saber porque temos de fazer algo. E essa tal vida mais livre, essa tal liberdade financeira, se assim quisermos chamar, não tem de ser o mesmo para todos nós. E agora talvez estejas a juntar os pontos. Lembras-te do desenho que fizeste da tua visão de liberdade financeira na aula 1? Olha para essa visão. Se depois de a teres desenhado não a conseguiste tirar mais da cabeça, é porque agora tens um porquê muito forte para ti. É basicamente aquilo que nós falámos, é o síndrome da pedra no sapato. Agora tens uma pedra no sapato e não dá para ignorar. Vais ter de fazer alguma coisa para poderes cumprir com a tua visão. Para nós, o nosso porquê é poder ir viver para o Alentejo, numa quinta, com vista desafogada sobre o prado, com aquele ar quente, ter o nosso cão e filhos a correr debaixo de um olival, viver o nosso propósito e fazer as coisas que nos apaixonam. Curtir os nossos filhos ao máximo, isso apaixona-nos. Essa é a nossa pedra no sapato. E sempre que temos algum desafio na nossa jornada para a liberdade financeira, é essa visão que nos mantém focados no caminho e, acima de tudo, no plano. Quando tu tens um porquê muito forte, é inevitável pensares como é que vais cumprir essa visão. E na construção do caminho para a liberdade financeira, o como é simples. É aqui que traças o plano. Este é o principal objetivo deste evento. É que cada um de vocês saia daqui com o plano que diz como vai atingir a liberdade financeira. E este como é bastante simples. Basta aplicares o que vimos até agora. Basta usar os ativos do investidor do futuro e gerir o teu risco. Basta usar os ETFs para investir nos diferentes ativos, ações, imobiliário, obrigações, etc. E assim conseguires diversificar a tua exposição e diminuindo o teu risco. Este é o teu plano, este é o teu como. Então, o porquê dá-te a razão para começares a investir. E o como dá-te o plano. Só falta o mais importante, a execução. O que fazer passo a passo para realmente cumprires com o plano. E é precisamente aqui que muitas pessoas travam, porque não sabem por onde começar, o que priorizar, em que plataformas confiar e acabam por adiar. E nós sabemos que neste momento estás inquieto ou inquieta e queres começar o mais rapidamente possível. Queres garantir que fazes os teus investimentos com segurança, queres ter a certeza que o teu plano vai mesmo permitir-te deixar de ter
preocupação com o dinheiro e ter um futuro financeiro mais livre e seguro. Por isso, temos a honra e a alegria de te apresentar o Método Liberdade Financeira. O método que já permitiu que mais de 1.800 famílias criassem e implementassem o seu plano para a liberdade financeira em apenas 6 semanas. Não é apenas conteúdo teórico, é a teoria testada pela prática. Nós testamos, erramos, ajustamos e sabemos que funciona e traz resultados. O Método Liberdade Financeira funciona porque já foi testado por mais de 1.800 alunos. Alunos que tinham medo de investir, alunos que apenas poupavam, alunos que nunca tinham ouvido falar de liberdade financeira e que em pouco tempo já têm mais de 5.000 euros investidos, mais de 20.000 euros investidos, mais de 50.000 euros investidos, mais de 100.000 euros investidos. No total já são mais de 1,5 milhão de euros investidos por famílias portuguesas. O Método Liberdade Financeira é para ti. Estás cansado ou cansada de deixar o dinheiro comandar a tua vida? É para ti que queres que o dinheiro deixe de ser uma preocupação, que já sabes que queres começar a investir, mas não sabes por onde começar. É para ti que vives numa ansiedade em relação ao teu futuro financeiro. É para ti que não tens tempo a perder porque sabes que esse tempo é valioso para dedicar à tua família, aos teus hobbies e às coisas que verdadeiramente te fazem feliz. É para ti que precisas de saber exatamente o que precisas de fazer, em que botões carregar, onde colocar o teu dinheiro. É para ti que sentes que precisas de um ambiente propício a dar os teus primeiros passos. O Método Liberdade Financeira é para ti que até já começaste a investir, mas precisas garantir que segues uma estratégia que te vai permitir investir para o futuro e não vais perder o teu dinheiro por erros de experimentação. Dentro do Método Liberdade Financeira vais encontrar um verdadeiro passo a passo para que em apenas 6 semanas tenhas uma estratégia de investimento que te vai levar à liberdade financeira. Em apenas 6 semanas vais saber explicar a qualquer pessoa, tintim por tintim, como estás a colocar o teu dinheiro a trabalhar para ti. Mas para quem é que não é o Método Liberdade Financeira? O Método Liberdade Financeira não é para quem está à procura de soluções milagrosas. Não existe enriquecimento rápido. E quem vos prometer isso, provavelmente é um criminoso fraudulento. O que te ajuda a atingir a liberdade financeira é teres o conhecimento certo, teres um método e seres consistente nos teus investimentos. O método assenta em 3 pilares: organização financeira, investimentos e planeamento. No primeiro pilar do método vais descobrir como aumentar as tuas poupanças sem abdicar do presente. Vais ter acesso a uma ferramenta prática de organização financeira que respeita os teus momentos de lazer, mas te ajuda a cortar no que não é essencial. Vais conseguir criar um orçamento que funciona, prever os teus gastos e evitar surpresas que te estragam o planeamento mensal. Vais aprender a parar de gastar por impulso e dar um propósito a cada euro que sai da tua conta. E o melhor, tudo isto vai permitir-te ter mais dinheiro disponível para investires e acelerares o teu caminho rumo à liberdade financeira. Quantas vezes já tentaste organizar as tuas finanças, mas eventualmente desististe ao fim de algumas semanas? Não estás sozinho ou sozinha. Aqui vais encontrar ferramentas simples, adaptadas à realidade do teu dia-a-dia para te manteres no controle total do que entra, do que sai e do património que estás realmente a construir. E muitas vezes o ponto de partida não define a nossa capacidade de construir o nosso futuro. Visto nestas aulas a importância dos juros compostos e como é mais importante o tempo e a consistência do que o valor que tens para começar. Se o ponto de partida fosse o mais importante, não víamos tantos casos de pessoas com grandes fortunas a acabar na bancarrota. Michael Jackson, por exemplo, um dos maiores artistas de sempre, morreu em 2009 com 470 milhões de dólares em dívida. O Mike Tyson, campeão mundial de boxe, chegou a ganhar mais de 640 milhões de dólares, mas acabou em bancarrota, a dever mais de 21 milhões. E até quem ganha o Euromilhões muitas vezes não consegue segurar essa fortuna. Na verdade, 70% dos vencedores perde tudo em apenas 5 anos. Todos estes casos mostram o mesmo. Não é a fortuna inicial nem o golpe de sorte que garante a estabilidade. É a gestão financeira. É por isso que no Método Liberdade Financeira vais aprender primeiro a organizar as tuas finanças antes de mergulhares nos investimentos. Porque só assim consegues criar uma base sólida, proteger o que tens e multiplicar o que vais construir. Para fazeres
parte das pessoas que foram começando com o que tinham e agora estão cada vez mais próximas de assegurar o seu próprio futuro financeiro. O dinheiro que chegávamos ao final do mês, ou pouco que chegávamos ao final do mês, percebermos que temos que cortar em algumas coisas com equilíbrio, mas começámos a perceber que, por exemplo, gastávamos 600 euros em restaurantes. Aliás, o mês passado já notámos alguma coisa e este mês acho que ainda vamos notar mais, sim. Vamos notar muita diferença no dinheiro que sobra. Eu comecei a falar com o Fernando e a pensar, isto é mesmo realmente para nós? Alguns dizem que se calhar porque é o quebrar de uma sexta-feira, porque era sempre à sexta-feira que nós íamos jantar, é o quebrar de uma sexta-feira para um fim de semana em que temos liberdade. Mas se calhar porque é que não, em vez da sexta-feira irmos jantar fora, fazemos um jantar diferente em casa? E então é muito por aí. Nós pedimos muito Uber Eats, cortámos, íamos muito mais pequenos almoços fora, vamos uma vez de vez em quando, agora, para lá está, termos também a nossa liberdade e quebrar aqui um bocado o nosso raciocínio e pronto, logo aí, para mim o curso já valeu muito a pena. Sim, o orçamento. No segundo pilar do método vais mergulhar no mundo dos investimentos de forma simples, prática e mesmo que hoje ainda não percebas nada de investimento. Vais aprender a distinguir e analisar os principais produtos financeiros. Ações, obrigações, criptomoedas, ETFs, peer-to-peer, commodities e acima de tudo vais perceber quais fazem sentido para ti, tendo em conta os teus objetivos, o teu perfil e o teu momento de vida. Vais saber onde colocar o teu dinheiro a render, como escolher o produto ideal para o teu fundo de emergência, para o dinheiro que estás a juntar para os teus filhos e como construir a tua própria estratégia de longo prazo. Tudo isto sem ansiedade, sem medo de errar e com uma gestão de risco bem definida. Neste pilar vais aprender a investir de forma segura e sem perderes horas a tentar decifrar a linguagem técnica. Vais ter aulas práticas que te mostram exatamente como abrir conta nas principais plataformas de investimentos, como comprar o teu primeiro ativo e como montar uma carteira à tua medida. E mesmo que já invistas, vais ter a certeza de que estás a fazer bem. A mim o que me surpreendeu mais é eu ter conseguido durante estas semanas realmente fazer o meu primeiro investimento. Eu estava com muito receio, mas realmente fiz o meu primeiro investimento e o dinheiro não fugiu, está lá ainda, até já cresceu um bocadito. Não é um bicho de 7 não é um cabeças, bicho. como as pessoas. Vais conseguir avaliar se a tua estratégia está ajustada às oscilações do mercado e não vais depender mais da sugestão de um gestor de conta ou da moda do momento, porque o conhecimento vem sempre antes do investimento. E aqui vais ganhar o conhecimento necessário para nunca mais dependeres de promessas milagrosas ou de conselhos de quem não entende a tua realidade. A partir do momento em que souberes analisar um investimento, ganhas poder. Poder para dizer sim, poder para dizer não e, mais importante, poder para fazeres escolhas informadas que te aproximam da tua liberdade financeira. Se formos contar o dinheiro que já foi perdido por pessoas que caíram em esquemas ou fraudes por falta deste conhecimento, percebemos que são milhares de euros. Só no BES foram mais de 300 milhões de euros, com cerca de 2 mil lesados, cerca de 150 mil euros por lesado. Em abril de 2024, houve outra fraude nos investimentos que lesou mais de 180 mil pessoas pelo mundo, num montante superior a 645 milhões de euros. Em média, cada pessoa perdeu mais de 3.500 euros. Ou no caso deste youtuber que foi acusado de uma burla milionária, em que arrastou milhares de pessoas a investir num esquema fraudulento. Foram mais de 4 milhões de euros. Milhares e milhares de euros perdidos por falta de conhecimento. Este é o preço a pagar pela falta desse tal conhecimento. Para qualquer um dos lesados do BES, hoje pagariam 5 mil, 10 mil, 20 mil euros para terem o conhecimento certo para não terem perdido 150 mil euros. Qualquer uma das pessoas que foram envolvidas nas fraudes que nós partilhamos teriam pago 3 mil, 4 mil, 5 mil euros para evitarem terem sido enganadas. Este é o preço da falta de conhecimento. E por isso é que o investimento em conhecimento rende sempre os melhores juros. Porque investes em conhecimento uma vez e evitas os erros para sempre. No pilar dos investimentos vais ter acesso a este conhecimento com um valor incalculável. Porque mais do que te falar dos melhores investimentos, vamos mostrar-te na prática. E finalmente o pilar do planeamento. Aqui vais aprender a planear o teu caminho para a liberdade financeira à tua medida. A partir do momento em que dominares o conhecimento sobre como planear a tua liberdade financeira, nunca mais vais olhar para a tua vida da mesma forma. Vais ter acesso ao nosso plano para a liberdade financeira, vais saber exatamente como é que nós planeamos e montamos o nosso plano para que possas modelar e também tu teres um plano que te vai trazer alívio, esperança renovada e poder sobre o teu futuro. Vais montar um plano realista com detalhe mensal
para saberes o que fazer todos os meses para atingir a liberdade financeira. Vais ganhar o poder de ver mensalmente a evolução da jornada face ao plano. Imagina o poder que vais ter nas mãos por saberes exatamente o mês e o ano em que vais atingir a tua liberdade financeira. E à medida que fores cumprindo o plano, a motivação vai crescendo. Vais sentir mais confiança, tranquilidade, empoderamento e motivação. A liberdade financeira começará a parecer não apenas possível, mas inevitável, desde que mantenhas o compromisso com o teu plano. É isto que vais receber no pilar planeamento, um plano para a tua liberdade financeira. Estes 3 pilares são envolvidos no conhecimento mais importante para que realmente vejas a transformação na tua vida financeira logo nas primeiras 2 semanas do método de liberdade financeira. Vais trabalhar a tua mentalidade para que deixes para trás a procrastinação, o mindset errado e as crenças limitantes. Vais ter acesso às melhores ferramentas para que tenhas clareza da tua visão de liberdade financeira, sendo que a falta de clareza é o que limita as pessoas de se comprometerem e entrarem em ação. Por isso é que é importante refletir sobre o que é verdadeiramente importante para ti. O que é que estás a construir a tua liberdade financeira? Talvez seja para teres mais tempo em família, ou talvez seja a tranquilidade de viver o dia de forma leve, ou talvez seja ter o poder de escolha. Talvez gostes do que fazes, mas queres ter o poder de, se um dia quiseres mudar, poderes fazê-lo. A organização financeira, os investimentos e o planeamento de pouco servem se não tiveres um propósito claro para justificar a tua entrada em ação. Para justificar, deixares de lado as desculpas da falta de tempo e da falta de oportunidade. Quando evoluís a tua mentalidade, em vez de te focar nos problemas, focas-te nas soluções. Começas a pensar como podes ajustar a tua agenda para poderes investir no conhecimento que te vai levar à tua vida livre. No método de liberdade financeira montamos um conjunto de aulas que cobrem o essencial, o necessário e o mais importante para que em apenas 6 semanas te possas tornar uma investidora ou investidor com eficácia, com simplicidade e confiança. Mesmo que hoje não percebas nada de investimentos, sem precisares ser especialista e sem precisares dedicar horas e horas do teu tempo precioso. E temos o acompanhamento certinho no módulo, em cada módulo, está muito bem organizado. Eu acho que vídeos curtos, sim, conseguimos acompanhar facilmente a matéria. Nós construímos o método de liberdade financeira de forma a que apenas precises de dedicar 20 minutos do teu dia durante essas 6 semanas para te tornares um investidor ou investidora do futuro. O conteúdo é objetivo, direto ao ponto e com exemplos práticos. Nós sabemos que tens uma vida cheia e que o teu tempo está contado e não queremos roubar tempo à tua família. Portanto, montámos as aulas de forma a dedicares o mínimo tempo necessário para poderes ter o máximo de resultados. O teu tempo é tão precioso quanto o nosso e nós respeitamos isso. As aulas são gravadas e vais poder assistir às aulas no teu computador, mas também no teu telemóvel. Quando estiveres a ir para o trabalho, ou quando estiveres na hora do almoço, ou quando estiveres a voltar para casa. Quando estiveres nos teus tempos mortos, em vez de estares nas redes sociais a fazer aquele scroll infinito, vais abrir a app do método de liberdade financeira e vais construir a tua vida livre. O dia tem 24 horas. Temos a certeza que consegues parar 20 minutos para investir na construção da tua liberdade financeira. Durante as 6 semanas do método de liberdade financeira vais ter momentos online e ao vivo para esclareceres todas as tuas dúvidas connosco. Depois de assistires às aulas gravadas, vamos ter momentos que estão estrategicamente definidos para nos encontrarmos e respondermos a todas as questões que surjam ao longo do processo de aprendizagem. E não para por aqui. Nós preparamos um conjunto de bónus que vão elevar para outro nível e complementar a tua experiência no método de liberdade financeira. Vamos aos bónus? Bónus número 1. Como sabemos que o acompanhamento é importante, vais ter acesso à comunidade da turma, onde vais poder colocar as tuas questões e reflexões do dia-a-dia à medida que fores assistindo às aulas. Lá terás a equipa do Rico Casal para te ajudar. Nenhuma pergunta fica por responder. O bónus número 2. Mais de 15 aulas com mentores convidados de várias áreas complementares como cashback, PPR, criptomoedas, rates, crédito à habitação, seguros, impostos, carreira, educação financeira infantil, entre muitas outras áreas que te vão ajudar a acelerar o teu caminho. E o bónus número 3, acesso ao nosso desafio Recomeço Financeiro,
onde em apenas 7 dias vais conseguir ganhar clareza sobre a tua situação atual, criar um orçamento sustentável, organizar as dívidas se tiveres e garantir que não voltas a ter, definir um plano para o resto do ano, aumentar o teu valor disponível para investir. Acredita, nós fazemos a nossa parte para que tu tenhas os resultados que tanto procuras. Portanto, no que depender de nós, vais sair investidor ou investidora do Método Liberdade Financeira. Se tu fizeres a tua parte, nós garantimos que não sais do Método Liberdade Financeira sem investir. E tu neste momento deves estar a perguntar, ok, quanto é que vai custar isto tudo? Para te dizer quanto vale, precisamos da tua ajuda. Quanto é que vale para ti teres acesso a um guia prático, com o essencial, direto ao ponto para poderes investir de forma simples, segura e confiante, sem precisares de gastar muito tempo e evitar erros que te iriam custar caro. Poderes aprender isto tudo em aulas diretas ao ponto, numa linguagem simples que tu entendes e com exemplos práticos para começares a investir com confiança já este mês. Quanto é que vale para ti nunca mais perderes um minuto sequer na ansiedade de perceberes qual é o melhor investimento para colocares o teu dinheiro a trabalhar para ti? Saberes analisar e escolher exatamente o melhor para ti. Porque alguém pegou em toda a informação dispersa na internet, tirou o que não interessa e te entrega apenas o que precisas para sentires autonomia e certeza de que estás a fazer a escolha certa. Para ti, quanto é que vale sentir a segurança, a confiança e a tranquilidade que o teu futuro financeiro está seguro? Evitar erros pelo caminho porque alguém te diz exatamente quais os passos que deves dar e o que não fazer. Quanto vale acordar todos os dias sem a preocupação de surgirem imprevistos financeiros porque as tuas finanças estão dominadas? Para ti, quanto vale ter um plano para a liberdade financeira? Um plano que te leva a uma vida com mais tempo para fazeres e seres aquilo que te apaixona. E quando estarias disposto ou disposta a investir para teres tudo isto na tua vida de uma vez por todas? Parar de estar bloqueado, frustrado ou frustrada, enquanto pessoas comuns como tu estão a percorrer a jornada para a liberdade financeira que tu também mereces. Quanto tempo vais poupar por teres um guia em vez de perderes horas e horas a ler livros, a ver vídeos, a ouvir podcasts e mesmo assim não saberes o que fazer? Nós já investimos muitos milhares de euros em formações de meses e meses que podiam perfeitamente ter sido entregues em poucas semanas e sem ter os resultados que procurávamos. O tempo é o nosso bem mais precioso e a cada dia que passa é menos um dia que temos para construir a nossa liberdade financeira. E agora, olhando para um lado mais prático, quanto dinheiro estás a perder por não saberes investir o teu dinheiro? Vimos nestas aulas que se apenas poupasses cerca de 350 euros por mês, em 25 anos terias acumulado 105 mil euros. Mas se tivesse investido esses 350 euros mensalmente, terias acumulado 450 mil euros. Por não saberes investir, estarias a perder 345 mil euros em 25 anos. Seriam 14 mil euros por ano, cerca de 1.200 euros por mês. Estarias a perder 1.200 euros a cada mês que adias a decisão de aprender a investir o teu dinheiro. Sinceramente, nós queríamos ter tido esta oportunidade que tu estás a ter agora de ter alguém a ajudar-nos e a indicar-nos um caminho validado. E podes acreditar, nós estamos comprometidos com a tua liberdade financeira e queremos que de uma vez por todas tenhas conhecimento para conquistares a tua vida livre. O valor para fazer parte desta turma 14 do Método Liberdade Financeira não é 1.200 euros, mas sim 597 euros. 597 euros para teres uma formação completa que em apenas 6 semanas te vai transformar num investidor ou investidora confiante e segura para atingir a liberdade financeira com acesso a todas as aulas durante o ano inteiro. Este é o valor oficial do Método Liberdade Financeira, mas não é este o valor que vais pagar no momento da abertura das inscrições. Nós queremos efetivamente prestigiar quem já decidiu que quer investir na sua vida, na sua literacia financeira, na sua liberdade financeira. E por isso, para quem se inscrever no dia oficial da abertura de inscrições, em vez de pagar o valor oficial, vais precisar de investir apenas 497 euros, menos 100 euros para as pessoas mais comprometidas. E ainda quisemos ir mais longe. Para além deste desconto de 100 euros, vamos prestigiar os primeiros a inscreverem-se, com bónus extras, ok? As primeiras 3 pessoas a inscreverem-se vão receber uma mentoria individual connosco. Vamos estar juntos durante 45 minutos para te ajudar a resolver os teus desafios mais pessoais. Para as primeiras 25 pessoas a inscreverem-se vão receber o nosso livro. Sim, este livro em vossa E casa. para além disso, cada turma termina com a nossa imersão MLF ao vivo,
que é um dia inteiro em que vamos conhecer-nos pessoalmente, conhecer a equipa do QRC e conhecer os outros alunos desta turma do Método Liberdade Financeira. Vamos ainda ter momentos de partilha de conquistas, de desafios, surpresas e em que vamos partilhar contigo várias coisas que só partilhamos assim, pessoalmente, cara a cara. Vai ser um dia inteiro em que vamos estar num hotel em Lisboa a fazer networking e criar um momento de partilha que vai acelerar o teu caminho para a liberdade financeira. Este evento é habitualmente o valor de 60€, mas para as primeiras 75 pessoas a inscreverem-se no Método Liberdade Financeira terão a sua entrada no MLF ao vivo de forma totalmente gratuita. Então, quando é que abrem as inscrições? As inscrições abrem oficialmente na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, às 8 da manhã. É nessa hora que vamos enviar o link nos grupos de WhatsApp e por e-mail para garantires a tua vaga na turma 14 do Método Liberdade Financeira. A primeira turma deste ano. Mas para quem está verdadeiramente comprometido em fazer parte da turma 14 do Método Liberdade Financeira e quer garantir que ganhe os bónus que atribuímos às primeiras inscrições, criámos algo, criámos o grupo VIP. E no grupo VIP o link de inscrições vai ser disponibilizado mais cedo. Vai ser disponibilizado às 7h30. Então é obrigatório estar no grupo VIP. Porquê que dizemos que é obrigatório estar no grupo VIP? Deixa-nos dizer-te que a primeira vez que implementámos estes bónus, os bónus eram para os 30 primeiros, mas esgotaram em 1 minuto e 56 segundos. Depois aumentámos para os 60 primeiros inscritos e esgotou em menos de 3 minutos. Portanto, se queres ter a certeza que vais garantir todos os bónus e recebes o link de inscrições mais cedo que toda a gente, às 7h30 tens mesmo de estar no grupo VIP. Para teres acesso a esta vantagem, basta clicares aqui na descrição no link que te vai remeter para o grupo VIP do WhatsApp, que é o grupo onde vais receber o link. As inscrições abrem oficialmente às 8 da manhã, portanto, tendo o link às 7h30, terás mais hipóteses de garantir os bónus. E agora vou deixar aqui uma dica importante. Para quem quer garantir a sua inscrição o mais rapidamente possível, quando estiverem na página de pagamento, aconselhamos a que façam a vossa inscrição usando o MBWay em vez de gerarem uma referência multibanco. Também podes gerar uma referência multibanco, mas nesse caso a tua compra só será considerada aprovada após o pagamento. E isso pode ser o tempo em que esgotam os bónus para os primeiros inscritos. Bom, a semana Investir para o Futuro foi incrível, o conteúdo foi incrível e acabaste de ver uma oportunidade incrível. E uma coisa é certa, depois de ver a oportunidade já não dá para desver. Como Einstein dizia, uma mente expandida nunca mais volta ao estado original. Então agora tens 3 opções. A primeira delas é ignorar tudo o que aprendeste aqui e seguir em frente a fazer o que fizeste até agora e ter os resultados que tens tido até agora. A segunda opção é seguir este processo de aprendizagem sozinho ou sozinha, que inevitavelmente vai implicar mais tempo, mais dinheiro e mais esforço e talvez alguns erros pelo caminho. E tens a terceira opção, que é entrar no Método Liberdade Financeira, que é o método que te vai permitir, em apenas 6 semanas, aprender a criar e implementar um plano para a tua liberdade em família, investir de forma simples, segura e confiante, sem precisares de ser um especialista em finanças. Portanto, vemo-nos na segunda-feira às 7h30 para os comprometidos que vão entrar no grupo VIP e aumentar a sua possibilidade de conseguir os bónus, ou então às 8 horas para os restantes que decidirem ficar de fora do grupo VIP e da lista dos vencedores dos bónus. Se queres fazer parte das pessoas que vai receber o link 30 minutos mais cedo, vai aqui à descrição e clica no link para o grupo VIP para receberes o link às 7h30 e aumentares a probabilidade de teres acesso aos bónus. Se tiveres alguma questão, tens o número de suporte na descrição da aula e podes tirar as dúvidas que forem necessárias com a nossa equipa que está disponível. E vamos enviar o acesso ao teu bónus pelo WhatsApp e por e-mail ainda hoje. Esta é a nossa terceira aula, mas o evento Investir para o Futuro ainda não acabou. Amanhã, sábado, às 21 horas, vamos estar ao vivo para tirar alguma dúvida com que possas ter ficado. E no domingo vamos ter a nossa última live da semana Investir para o Futuro, também às 21 horas. É nesta live que vamos sortear o vencedor dos 100 euros para te tornar um investidor ou investidora. Relembramos que o vencedor precisa de estar na live para receber o seu prémio, que são 100 euros que vamos investir juntos. Hoje, visto o que tens de começar a fazer já. Gerir o risco, diversificar de forma inteligente, usar os instrumentos certos como os ETFs para construir a tua carteira. Já sabes quanto precisas de investir, mas também sabes que entre o saber e o fazer temos sempre uma distância e encurtá-la é o mais importante, porque já percebeste que quando se trata de investimentos, o tempo pode ser
o teu maior aliado ou o teu maior inimigo. É exatamente isso que vai acontecer no domingo. Então, domingo, às 21 horas, vais dar o passo mais importante. Transformar tudo o que aprendeste esta semana num plano real, adaptado à tua vida. E no final, ainda vamos abrir as portas e mostrar-te como é o método de liberdade financeira e como é que ele pode acelerar o teu plano para que em apenas 6 semanas tenhas tudo definido, estruturado e pronto para executar com confiança. Por isso, marca já na tua agenda, domingo às 21 horas. Vai ser a aula que liga todos os pontos e te dá a clareza para finalmente começares a investir para o teu futuro. Até lá, aproveita o bónus de hoje, aplica o que aprendeste e prepara-te, porque este pode ser o início de uma nova fase da tua vida financeira. Às vezes só mudar a mentalidade é o primeiro passo para as coisas começarem a andar. Porque enquanto não houver o clique, pois é complicado. Mas quando há, uma pessoa diz, não, eu não posso estar aqui, eu tenho que mudar. Claro. E depois vai atrás. Não interessa por onde, vai desenrascar-se para... O que muitas vezes acontece em muitas comunidades é, ok, cada um está a aprender, está no seu trajeto e estamos no nosso caminho e não nos metemos tanto com o resto da turma, não divulgamos tanto. E eu não senti isso. Senti que realmente havia um apoio muito grande, como se nos conhecêssemos. Atualmente consegui trabalhar menos tempo para ter mais tempo para os meus filhos. Eu acho que vale a pena. Este investimento já vi que vou ter retorno. Aliás, já tive retorno. E foram 6 semanas até agora. E já tive retorno e sei que vou ter